Aqui nós vemos duas plantas similares, porém, uma está muito mal cuidada. Na hora que você simplesmente dobra, ela não volta mais, enquanto esta outra planta você dobra e ela volta. Qual seria a grande diferença? Uma delas, de fato, está bem cuidada. É exatamente a resiliência. Isso vale também para a nossa vida, vale para o nosso cérebro. Será que você já se perguntou por que algumas pessoas, diante de adversidade e obstáculos, conseguem ter mais resiliência e outras simplesmente definham, entram num ciclo de problemas e simplesmente nunca mais conseguem voltar? A resposta está de fato no nosso cérebro e na resiliência, que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar frente aos desafios. Neste vídeo a gente vai explorar a ciência da resiliência, um conceito originado da física e adaptado à nossa vida emocional. Eu vou mostrar como você pode treinar o seu cérebro para desenvolver essa que é uma habilidade essencial. Se isso é importante para você, então já sabe, senta aqui no like, se inscreve aqui no canal e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, meu nome é André Burek, especialista em neurociência comportamental, fundador do Brain Power, a sua academia cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é um capítulo importante nessa série Mistérios do Cérebro. A gente vai desvendar a ciência por trás da resiliência e eu vou te trazer aqui 5 técnicas para você tornar o seu cérebro mais resiliente. Particularmente, eu uso diariamente a 5ª técnica, mas eu quero que você saiba todas, mas ainda assim, antes eu quero que você entenda por que e como o nosso cérebro enfrenta as adversidades, como ele pode desenvolver essa capacidade tão importante de certa maneira, superar e se adaptar frente aos obstáculos e desafios. E a primeira coisa é entender a origem e o que significa essa tal palavra resiliência. Em primeiro lugar, ela tem origem na física. Na física, ela se refere à propriedade de um objeto, de um material, de deformar e voltar à sua forma original ao invés de quebrar. Um objeto rígido, ele deforma e quebra, nunca mais volta aquilo que ele era. Agora, se ele é resiliente, ele deforma e ele volta. Se a gente adaptar isso à nossa vida emocional, ser resiliente significa você se adaptar às adversidades, às pressões que o dia a dia nos coloca, aos momentos em que simplesmente aparecem problemas, você se deforma por conta desses problemas e depois você retorna ao seu estado original, ao seu estado centrado, aquele momento em que de fato você apresenta maturidade, porque apesar de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, você consegue manter o eixo central. Você se recuperou ao invés de quebrar emocionalmente, e você sabe que o normal por aí é um grupo de pessoas que simplesmente estoura emocionalmente para as coisas mais simples. Basta olhar no trânsito, as pessoas brigando por qualquer coisinha, nas redes sociais, brigas infinitas. Então, resiliência é essencial, especialmente nesse mundo que nós vivemos. E aí, trazendo isso para o nosso dia a dia, para a parte mais comportamental, a resiliência é obviamente um processo multifatorial, dinâmico, que envolve uma série de forças agindo em você. Mas o principal é que ela é de certa maneira a força mental que você tem para, como eu já disse, voltar apesar de tudo aquilo que acontece ao seu redor, ou seja, é essencial que ela esteja associada a controle emocional. E nisso, o nosso córtex pré-frontal desempenha um papel crucial nesse processo de controle emocional, na tomada de decisão, no nosso pensamento racional, porque simplesmente quando você não consegue avaliar de uma forma lógica, simplesmente de forma emocional, de uma forma aleatória, conforme aquilo acontece, você explode sem nenhuma racionalidade, automaticamente você se prende em algo que muitas vezes se torna difícil você voltar. Por isso que a melhor forma de você não ter que voltar muito, ou seja, não ter que ser muito resiliente, é também não se deformar muito, ou seja, mais uma vez, é um trabalho preventivo, é você realmente aplicar uma certa lógica àquilo que está acontecendo e não somente reagir de uma forma emocional. Isso vai te poupar essa necessidade de ser resiliente, porque muitas vezes você se deforma, você faz coisas que você se arrepende e aí você tem que criar todo um maquinário para você voltar àquilo que você era anteriormente. Então, a resiliência ela pode ser, de certa maneira, poupada se você apresenta controle emocional. Algo que eu ensino muito nos cursos do Brain Power e que ajuda demais como um segundo ponto aqui para a gente começar a compor um processo mental para realmente ser muito mais resiliente, é uma informação que a gente diz muito por aí. Nada acontece por acaso. Você acredita nisso? Quero inclusive saber, se você diz por aí que nada acontece por acaso, diz aqui embaixo, nada acontece por acaso. Escreve nos comentários só para ver se de fato isso é algo que já é uma crença em você. Agora,
Se é uma crença, e eu imagino que sim, porque grande parte das pessoas dizem isso, então mude um pedaço dessa crença. De fato, nada acontece por acaso e eu também acho isso. Mas a grande beleza da vida é que você pode escolher o motivo. Aquilo não aconteceu por acaso, mas o motivo por aquilo ter acontecido, você escolhe. Isso é de fato o ponto mais central do mundo da alta performance. A gente de fato não tem controle de tudo que acontece no mundo, mas o significado é escolhido pelo próprio indivíduo. Pensa comigo, de repente, sei lá, você não passou na prova na faculdade. Para que de fato você perceba como realmente aquilo acontece, como aquilo te afeta, você tem inúmeras escolhas, inúmeros caminhos interpretativos. Ou seja, você pode interpretar o fato de você não ter passado na prova por infinitos caminhos. Você pode realmente, em primeiro lugar, perceber que você não soube estudar de uma forma eficiente. Se você encara dessa forma, o que vai acontecer? Você vai se adaptar. Esse caminho é de fato muito positivo, porque essa interpretação te leva a uma melhoria, a uma evolução. Por outro lado, você pode encarar isso como, sei lá, eu sou muito burro, eu sou incompetente, eu não sei fazer as coisas, e isso vai te levar para baixo. Na próxima prova, você entra com menos confiança, com menos segurança, e a chance de você passar é ainda menor. Tem um terceiro caminho, tem na verdade infinitos, mas um terceiro é você colocar a culpa no professor. Esse professor é um filho da... E aí, o que vai acontecer? Você vai começar a ter uma energia péssima, não só naquele momento, mas em todas as interações com aquele mesmo professor. Ou seja, a interpretação é essencial nesse processo de você ter mais resiliência, porque o fato vai acontecer, mas o retorno ao seu eixo central depende muito da interpretação. É essencial que você, para cada fato, escolha o motivo daquilo ter acontecido. Então, mais uma vez, nada acontece por acaso, mas quem escolhe o motivo é você. E isso é, de certa maneira, uma habilidade. Você vai aprendendo a fazer isso, se você, obviamente, treinar. Se você nunca treina, na verdade, você só acha que não está treinando, porque se sempre que algo acontece, você põe a culpa no professor, ou se xinga, fala, eu sou muito incompetente, você está, sim, se treinando. O cérebro, quando você repete algo, ele aprende aquilo. Então você vai começar a aprender a se julgar como incompetente, ou colocar a culpa nos outros, ou reclamar, e por aí vai. Então sim, a gente aprende, a gente melhora até nessa arte da reclamação. E obviamente você pode escolher uma habilidade melhor do que se tornar profissional em reclamação e sim interpretar as coisas de uma forma mais inteligente, mais evolutiva, que contribua com onde você quer chegar, ou seja, de fato aconteceu, mas você volta. Ou seja, mais uma vez você é resiliente porque independente de ter acontecido, a sua interpretação te fez voltar. Essa habilidade é essencial para que você possa avaliar e enfrentar as situações de uma maneira muito mais adaptativa, assim como o objeto resiliente que se adapta à pressão ou deformação e ele volta. E eu sei que você sabe que muitas das coisinhas que você estoura emocionalmente, você poderia simplesmente fazer isso. Ir e voltar. Só que essa interpretação que você fez não te ajudou. E aí o que acontece? Você dispara o seu sistema límbico, que inclui a amígdala, que está envolvido nesse sistema de processamento de emoções, inclusive na resposta ao estresse, e aí automaticamente, se você começa a colocar uma carga negativa muito ruim naquilo que está acontecendo, o que vai acontecer é que você dispara dentro de você mesmo uma área cerebral importante, muitas vezes inclusive mais negativa. Então, em última instância, sempre você está treinando o seu cérebro. A resiliência, mais uma vez, ela está ligada a essa capacidade de você regular a resposta frente àquilo que está acontecendo, e essa regulação da resposta depende diretamente da interpretação que você tem em relação àquilo que está acontecendo. Porque neste exato momento, quando você interpreta de uma forma negativa, todo esse processo acontece. Sistema límbico, amígdala, neurotransmissores como a serotonina, dopamina, noripinefrina, basicamente seu cérebro ali fica uma bomba atômica de um monte de coisa acontecendo por conta dessa interpretação. Então é absolutamente essencial que você interprete, porque isso ajuda você inclusive regular o seu humor, regular a sua motivação, a sua resposta ao estresse. Todo esse combo, essa farmácia cerebral, ela é essencial para que de fato você esteja centrado. E é exatamente isso que a gente tem que aprender. Então vou te trazer aqui 5 estratégias essenciais para que de fato você melhore o seu cérebro neste quesito, mas como eu sempre faço, antes eu explico os fundamentos.
Se você gostou e quer receber mais conteúdos como esse, senta o dedo no like, primeiro, para que de fato eu saiba que realmente isso fez sentido para você, para que aumente a minha resiliência de fazer mais vídeos, porque eu vou ver mais likes e isso vai me tornar mais intensamente motivado, ou seja, muita dopamina sendo liberada, então isso aumenta a minha resiliência. Quando eu estiver desmotivado, eu vou lembrar, poxa, você deu aquele like, me deu uma força, então eu vou gravar mais um capítulo para você. Então, brincadeiras à parte, senta o dedo no like, é importante pra gente, marca para você se inscrever e também para você não perder nenhuma notificação dos próximos episódios, porque de fato a ideia é realmente você entender como funciona o seu cérebro e colocar ele para trabalhar a seu favor. Fechou? Então vamos lá para as 5 dicas. A primeira não poderia ser diferente. É essencial que nós tenhamos autoconhecimento. É fundamental que você conheça os seus pontos fortes, pontos fracos, porque é exatamente isso que vai te ajudar a desenvolver a sua resiliência. Automaticamente, sabendo disso, você pode identificar áreas que você precisa melhorar e já construir uma certa estratégia de enfrentamento quando você sabe que ali é uma fraqueza sua. De repente, você reage mal no trânsito. Então, de repente, você já pode pensar uma estratégia antes daquilo acontecer. Como eu sempre digo, a gente tem que se preparar antes do fato. Você não pode querer consertar o telhado quando já está chovendo, já é tarde demais. Então pense nas estratégias antes, mas como é que você vai pensar na estratégia se você nem sabe para que a estratégia? Então autoconhecimento é essencial, você entender como você reage, qual é o seu impulso natural frente àquilo que acontece ao redor de você. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 se chama flexibilidade cognitiva. Isso basicamente é uma capacidade de você aprender a se adaptar, nada mais do que isso, se adaptar a mudanças, ter uma mentalidade mais aberta, um mindset mais propenso a aceitar que as coisas de fato não são fixas e que você pode viver bem apesar disso. Na verdade, você pode escolher viver bem por conta disso, porque se fosse tudo sempre igual, você não gostaria. Então você passa a valorizar a mudança. Isso é fundamental para que a gente consiga ter mais resiliência, quando você realmente entende que as coisas mudam e você já se prepara para que de fato algo vai acontecer, alguma mudança vai acontecer e você olha para a mudança como algo fascinante, como um novo mundo que pode se abrir, uma nova possibilidade. Isso inclusive permite que você encontre soluções criativas para aqueles problemas que você fala, putz, cara, não queria que isso acontecesse agora, e isso te permite abraçar novas abordagens. Terceiro ponto é fundamental e ajuda muito. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, terceira estratégia, você estabelecer conexões sociais. Ter uma rede de apoio sólida é basicamente fundamental, porque quando você tem algo acontecendo com você, você pode recorrer a um amigo, aquele ombro amigo, que simplesmente você liga para ele e fala, cara, tá acontecendo isso, e aí você divide, e o fato de você dividir, de compartilhar, faz com que você já sinta uma leveza. Tem gente que inclusive nem precisa disso, simplesmente o fato de escrever, começa a rabiscar, escreve, já traz uma leveza. Vai muito de acordo com pessoa a pessoa, mas em geral uma outra pessoa, um outro ser humano ajuda muito nisso. Então amigos, familiares, colegas podem de fato te dar um certo suporte emocional adicional e inclusive te dar ideias que você não tinha pensado, ou seja, recursos práticos para você enfrentar aquele desafio por um outro ponto de vista. Então é sim importante você conversar com outras pessoas. Quando a gente se isola diante de um problema, em geral, o problema cresce, porque o cérebro entra no processo de ruminação, ele começa a pensar, e se, aí ele começa a buscar os piores motivos, por que isso aconteceu, aí a pessoa não escolhe mais, ela começa a simplesmente falar, poxa, isso aconteceu porque eu sou muito ruim, porque eu sou incompetente, e por aí vai. Quarto ponto essencial é você, de fato, manter uma atitude positiva, manter o otimismo, cultivar essa atitude e essa energia otimista é fundamental para a resiliência, ou seja, acreditar na sua capacidade de você superar desafios e manter a sua esperança mesmo em tempos difíceis. Isso seguramente vai te ajudar a enfrentar obstáculos de uma maneira mais eficaz e você se recuperar mais rapidamente. E é muito simples você pensar nisso. Pensa numa empresa, quando algo dá errado, todo mundo corre para aquele líder que tem essa mentalidade e ele se adapta rapidamente e ele mantém o otimismo mesmo diante dos problemas. Essas são as pessoas que
atraem nos momentos de dificuldade. Seja uma destas pessoas para que você não tenha que fugir de você mesmo e você possa recorrer ao seu próprio otimismo. É fundamental que você mantenha, mesmo diante das dificuldades, entenda que as coisas são cíclicas. A gente vai passar por momentos que não são ideais, mas eles estão ali por algum motivo, talvez para te preparar, talvez para você aprender algo. Escolha isso como motivo de você estar passando por este ciclo de baixa, de repente, neste exato momento. Inclusive, comenta aqui embaixo comigo. Você está hoje num ciclo de baixa ou de alta? Porque, de fato, a gente alterna. Tem momentos de alta, tem momentos de baixa. Então, coloque aqui embaixo para a gente poder, de repente, trocar um pouquinho e saber um pouco mais. Talvez porque você esteja aqui ouvindo um vídeo de resiliência, no mínimo em alguma área da vida, você perceba que você esteja numa área de melhoria, um ponto que talvez não esteja tão bem assim. Então, coloca aqui embaixo qual é essa área, por que você está ali. De repente, faça um processo de reflexão ou simplesmente fala, na minha área profissional eu estou na baixa, na minha área de saúde eu estou na baixa, na minha área dos relacionamentos eu estou na baixa. Deixe essa informação clara para o seu cérebro. E aí eu falei do quinto ponto. Falei que o quinto é o que eu aplico no meu dia a dia de uma forma intensa, literalmente todos os dias. Basicamente, o quinto ponto é você desenvolver uma habilidade de enfrentamento. É basicamente você recorrer a algo central para que você possa enfrentar. E o que é esse algo central? É você sempre lembrar de quais são os seus recursos, quais são os seus pontos de maior confiança em você mesmo, quais são as suas bases mais profundas, quais são os seus valores. E aí, uma vez que você sabe cada um desses, você volta a eles. Eles são as suas bases, as suas fundações. Então eu vou repetir, quais são os seus pontos de maior confiança, as suas bases mais profundas, quais são os seus valores. No momento de necessidade, você precisa voltar para a sua base. Tem gente que a base, de repente, é, por exemplo, a família. E aí tudo está acontecendo, a pessoa volta para a família. Tem gente que a base é algo mais espiritual, mais religioso, e a pessoa volta para a base. Então esse ponto ele é fundamental, é você saber qual é a sua base. Existe uma base melhor do que a outra? Tem uma resposta certa? E a resposta é não, depende muito de você. Se você perguntar para um destro qual é a base dele, por exemplo, eu sou destro e quando eu vou chutar uma bola, a perna base que eu uso é a esquerda, para que eu possa chutar com a direita, então essa é a minha base. Tá errado isso? Não, essa é a minha, você tem que achar a sua. Não fique buscando base nos outros, identifique aonde você volta, aonde está o seu ponto central, porque esse, de novo, é exatamente o ponto central para você treinar e fortalecer o seu cérebro diante da resiliência. Então agora, você já entendeu como treinar este tal cérebro que você tem aí dentro do seu crânio, talvez de forma esquecida. Que tal colocar tudo isso que a gente conversou aqui, parte 1, 2, 3, 4 e 5, na prática de fato, porque essa é a ideia, que você entenda os fundamentos e tenha conceitos práticos para você implementar, e essa foi, portanto, a ciência da resiliência. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez se inscreva aqui no canal, marque para ativar as notificações, assim você recebe as próximas edições e próximos episódios. Deixa o seu like aqui, compartilha com seus amigos, com seus familiares, as pessoas que realmente você quer o bem, que quer que de fato, mesmo diante de uma dificuldade, consigam superar, manda para eles. E mais do que isso, queria te pedir agora algo diferente aqui. Deixa aqui embaixo, em forma de pergunta, ou até como sugestão mesmo, quais são os assuntos que você gostaria de ver nesta série Mistérios do Cérebro, porque a gente vai abordar diversos aspectos da ciência, da mente. Então aguarda aqui embaixo seu comentário e fique ligado para você não perder os nossos próximos episódios. Inclusive, convite de saideira aqui, venha para as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Telegram. Lá você sempre recebe conteúdos complementares para ter mais informações e mais assuntos relacionados muitas vezes ao que nós estamos falando neste exato episódio. Então tudo isso está aqui embaixo na descrição deste episódio. Se joga no mundo que ele aguenta. No brain, no game. Até a próxima.